enorme prazer este convite da Nestlé, junto com a ABCD, uma parceria importante nessa jornada, neste momento atual. Estamos com um time grande da ABCD presente, com muita honra, muito contente esse convite realmente da Nestlé. Nós estamos com o primeiro time da ABCD, estamos com a doutora Andréa Vieira, gastroenterologista, meu braço direito da ABCD, eu sou atual presidente da ABCD, meu nome é Marta Machado, e grande parceira e praticamente fundadora da ABCD, minha amiga Isabel, nutricionista. Momento complicado que nós estamos passando, e é uma adaptação, inclusive, para esse novo módulo web de conversar com vocês. Eu estava pensando que eu acho que essa epidemia é como se a gente fosse um recém-nascido prematuro, em que os cuidados são isolamento, o prematuro fica numa UTI, um cuidado extremo com a higiene e, principalmente, a alimentação. Então, vamos encarar esse momento como se todos nós, independente de fator de risco para esta pandemia, nós somos uns prematuros. Nossos pacientes estão inseguros, nós estamos muito inseguros, porque é tudo muito novo, muito invisível para todos nós. Então, eu gostaria de começar a nossa conversa com a Andréia e com a Bel. Andréia, quais são os cuidados que tu acha nesse momento importante para tu conversar com os pacientes e realmente, assim, quais são as dúvidas? Como é que tu está fazendo com os pacientes nessa epidemia? Bom, olá a todos, muito obrigada, Nestlé, por nos proporcionar esse momento tão importante, como a doutora Marta já falou, essa parceria, né, da ABCD com a Nestlé. Realmente a gente está vivendo um momento difícil, eu espero que todos estejam bem, com seus familiares também bem, e a nossa orientação para os pacientes é realmente manter o isolamento social. O isolamento social é fundamental, lembrar sempre das medidas de higiene, então lavar sempre as mãos, evitar colocar a mão nos olhos, na boca, no rosto como um todo, usar o álcool gel, evitar realmente sair de casa. E as dúvidas que mais agoniam os pacientes é em relação ao tratamento. Devemos manter o tratamento nesse momento? Tomamos drogas que consideramos perigosas? Será que essas drogas vão nos tornar pacientes de maior risco para a doença COVID-19? Isso eu acho que é a principal angústia dos pacientes. Então, acho que é muito importante todos os pacientes saberem que a COVID-19 ela é realmente uma doença extremamente infectante e que o risco de contrair essa doença é o risco para todo mundo é igual. Então, você tendo doença inflamatória ou não tendo doença inflamatória, ou mesmo nós aqui que estamos falando, o risco é igual para todo mundo. Lógico que, a partir do momento que a gente contrai essa doença, aí sim a gente vai dizer se existe um risco maior de ter uma doença mais grave ou menos grave. Mas em relação ao risco, isso é uma pergunta que eu tenho respondido frequente, eu tenho um risco maior de contrair essa doença por eu ter doença inflamatória? Não, o risco que você tem é o mesmo risco que eu tenho ou que qualquer outra pessoa tem. Agora, daí, se a doença vai ser uma doença mais grave ou não, aí a gente vai pontuar outros critérios relacionados aí à doença, ao tratamento, à gravidade e assim por diante. Uma coisa, né, André, que os pacientes que estão usando imunossupressor, terapia biológica, a pergunta é sempre a mesma. Doutora, mesmo na pandemia, eu vou manter a terapia biológica, vou manter os imunossupressores. Como é que tu aborda esse tema com os pacientes, essa insegurança da farmacoterapia? Então, isso é um ponto muito importante. Um dos fatores de maior risco para o desenvolvimento da doença COVID-19 mais grave é o paciente estar em atividade da doença. Então, uma atividade moderada e principalmente uma atividade grave é um fator de risco grande. Por isso, nesse momento, nós não vamos parar o nosso tratamento. Seja ele com imunossupressor, seja ele com anti-TNF, a gente tem que manter o tratamento. Se você faz infusão, as infusões devem ser mantidas. As clínicas de infusão, os hospitais onde estão sendo realizadas as infusões, eles estão tomando alguns cuidados de manter distanciamento entre os pacientes, de evitar aglomeração, isso está sendo feito, então não pode parar o tratamento. Porque se você, que está controlado com a sua doença, tomando um imunossupressor ou tomando uma terapia biológica, parar, isso vai te trazer um risco maior de ter uma doença mais grave,
tá? Lógico que hoje os fatores de risco, eles são muito envolvidos aí com a idade do paciente, então acima de 70 anos, se o paciente tem comorbidade, se é obeso, se é diabético, se é hipertenso, se tem doença pulmonar prévia, doença cardiovascular, isso traz um maior risco sim para o paciente, mas a atividade inflamatória também é um fator de risco, muito mais do que o tratamento isolado. Então, a gente não pode esquecer desse detalhe, né, Marta? Que às vezes eu tenho aqui, no momento agora eu estou aqui no hospital e a gente continua fazendo as infusões, mas mesmo a gente alertando os pacientes, muitos têm faltado, com medo de ir ao hospital para pegar, para contrair o vírus, entendeu? E isso é ruim, isso é péssimo para o paciente, deixar de fazer seu tratamento. Então, por favor, não deixem de fazer seu tratamento. Obviamente que se vocês contraírem o vírus, aí é uma outra situação. Agora, deixar de fazer o tratamento para evitar de ter a doença, isso não pode ser feito, tá? Isso não pode deixar de fazer o tratamento da doença inflamatória para não contrair o vírus. Obviamente que se você contrair o vírus, você vai conversar com o seu médico e aí sim a terapia vai ser interrompida por um período de tempo. Muito bem. Isabel, querida, momentos difíceis, momentos de estresse, momentos de isolamento e o hábito alimentar. São momentos de crise que quem gosta de comer, come mais, quem não está com vontade de comer, come menos ou pensa que pode tudo. Que cuidados nutricionais deste todo, como a Andréa já citou, do isolamento, da higiene, álcool gel, máscara, se precisar sair de casa, eu acho que é importantíssimo. Quais são os cuidados com a nutrição? Porque vamos de novo para o nosso recém-nascido. A alimentação é fundamental para esse prematuro se desenvolver. Quais são os cuidados que a gente tem que ter, que tu orienta para a gente ficar nessa sintonia do nosso recém-nascido? Olá, queridas. Olá a todos. É um prazer estar aqui falando com vocês, conversando sobre um assunto tão importante que é a nutrição. E todo mundo entende um pouco de nutrição. Eu acho que a primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção das pessoas é que agora não é momento de parar nada e de inventar nada. Da mesma forma que a doutora Andréa falou, não parem de tomar suas medicações, agora também não é momento de entrar numa dieta de exclusão. Ah, vou ficar sem comer carboidrato, vou comer só proteína, Não. Agora é o momento de equilíbrio. E a alimentação equilibrada é que vai nos dar um estado nutricional bom. E o que eu chamo de uma alimentação equilibrada? Se a gente fizer um paralelo sobre uma pirâmide, a base da pirâmide é a parte maior, é onde eu tenho que ter mais alimentos. E o que seria o principal? Os carboidratos, e vamos chamar de carboidratos complexos. O que é isso? Arroz, massa, pão, batata. Mas, Bel, eu vou engordar com isso. Não, o equilíbrio não vai te deixar engordar. Subindo para a pirâmide, o momento seguinte seria de quê? Quais alimentos que eu devo ter? Verduras, legumes, frutas. Isso é extremamente importante, que depois eu vou ter um conjunto de fibras que vai me dar o que a gente chama de microbiota. Na sequência, eu falo da microbiota. Na sequência, eu tenho que comer proteína. Não deixem de comer proteína. Não é para comer só proteína. O que é proteína? Carne vermelha, frango, peixe, ovos, leite e os seus derivados. Proteínas vegetais, como feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, quinoa. E no pico da pirâmide é onde eu tenho a menor quantidade de alimentos. Quem são eles? Aquelas coisas que as pessoas amam, mas é o que a gente menos tem que comer. São as frituras, são os doces, são aquelas guloseimas. Por quê? Porque isso daí dá muita caloria e não dá saúde. Ele só tem açúcar, só tem caloria, não tem vitaminas, minerais, esses alimentos. Então, se nós tivermos uma alimentação equilibrada e essa alimentação seja distribuída durante o dia, não faça só uma ou duas refeições. Coma de 5, 6 refeições por dia, coma pouco, várias vezes ao dia. Onde em todas as refeições você vai tentar colocar um alimento de cada uma dessas porções da pirâmide alimentar. Associado a tudo isso, não esqueçam de se hidratar. É extremamente importante
os líquidos. Seja água, seja chá, seja suco. Toma cuidado com o suco, porque o suco dá muita caloria. Se a gente não quer engordar, evite tomar sucos. Ou coloque um pouco mais de água nos sucos para ele não ficar tão calórico. E procure tomar distribuído durante o dia também. Porque nós estamos aqui em São Paulo, está um tempo muito seco. Se nós não nos hidratarmos, nós vamos criar mais um problema. Então, quando eu falei de alimentação equilibrada, eu falei que a gente precisa ter uma quantidade de fibras importante. E por que as fibras são tão importantes? Porque elas que vão alimentar o que a gente chama de microbiota intestinal. O que é a microbiota intestinal? Pensa que são bactérias que vivem no nosso intestino. Nós temos bactérias do bem e bactérias do mal. Normalmente, as bactérias do bem são uma concentração muito maior do que as do mal. Essa concentração assim é chamada de simbiose. Qual o problema se eu não me alimentar bem? Se eu comer muita gordura, eu vou modificar essa composição da microbiota. Eu vou diminuir as do bem e aumentar as do mal. E o que acontece com o aumento dessas bactérias do mal? Elas podem inflamar o nosso intestino. Diminui a imunidade do intestino e podem inflamar. Então, pensa, você está fazendo todo um tratamento para diminuir a inflamação do seu intestino e come alimentos que potencialmente podem aumentar essa inflamação. Não é legal. Então, quais são esses alimentos que podem aumentar essa inflamação? Excesso de gordura, excesso de fritura. Veja, pessoal, eu estou falando excesso de carne vermelha e excesso de comidas e produtos industrializados. Então, vamos deixar de comer um pouco coisas que vêm em pacote, que vêm com rótulo, e vamos comer mais alimentos que a gente prepara, que a gente elabora, que a gente descasca, que a gente pica. A gente tem mais tempo, então vamos cozinhar mais, vamos elaborar. Isso, deixando o seu prato colorido, você vai ter, com certeza, uma alimentação equilibrada. E os pacientes que têm doença inflamatória, eles têm uma tendência a perder algumas bactérias do bem. E qual é o alimento que ajuda a aumentar essas bactérias do bem? Eu poderia ressaltar aqui 2 que são extremamente importantes para vocês. Maçã e biomassa de banana verde. Tente colocar isso durante o dia, que isso vai te ajudar a aumentar as bactérias do bem. São os 2 principais alimentos, lógico, dentro de todo aquele equilíbrio que eu já comentei com vocês. Mas se alimentando com verduras, legumes, frutas, arroz, feijão, carne, batata, peixe, frango, e uma quantidade bem pequenininha de açúcar, vocês vão estar bem equilibrados. Muito bem. E um problema, né, para a dupla aí é que tem um estudo italiano que até 40% dos pacientes na doença pode apresentar diarreia como manifestação gastrointestinal. E eu acho, então, é fundamental a gente tentar manter essa nossa microbiota intestinal 100%, como ela sempre funcionou, com todos esses ingredientes funcionais importantes. Mas muitas vezes, Isabel, o paciente liga e diz assim, não estou conseguindo comer, doutor. Mas por quê? Não é que a doença está à atividade. Está muito angustiado, só vendo notícia de 4.000 mortes, 3.000 mortes. A palavra morte está assustando. Interessante, tem um psiquiatra, Andréia, que tem dito que as crianças nunca escutaram tanto a palavra morte. Então, isso, o que vai ser dessa nossa geração? Então, aquele paciente que está com medo, ansioso e não quer comer. Qual é a orientação que tu dá, além do equilíbrio, além dos cuidados? É importante ele fazer algum suplemento nesse momento que ele diz, não, doutora, eu não como de angústia. Minha doença inflamatória intestinal, eu não parei o tratamento, estou muito bem do meu intestino, mas eu não consigo comer, de angústia. Sugere alguma suplementação? Marta, o medo, ele paralisa, né? E você parar de comer, você vai criar um novo problema. Com certeza. Então, se nós, nesse momento, se o paciente falar, olha, não estou conseguindo comer, então nós vamos utilizar o suplemento. E existem suplementos voltados e desenhados especificamente para quem tem doença inflamatória intestinal.
São suplementos onde foi pensado na composição, levando em conta esse equilíbrio que eu acabei de falar, de uma dieta equilibrada, onde eu tenho uma proteína específica que tem o que a gente chama aí de um fator de crescimento tão importante que vai ajudar não só no controle da mucosa, na recuperação da mucosa, para ela cicatrizar melhor, como vai ajudar também a diminuir aqueles fatores que inflamam. Ela foi desenhada, suplemento, com uma gordura específica, que é chamada TCM, que não dá trabalho para o nosso intestino, ele já rapidamente absorvido. Não tem lactose, que para alguns pacientes eles têm intolerância à lactose, não tem glúten, que alguns pacientes podem não estar aceitando nesse momento. Então, veja, existe no mercado suplementos que são específicos para quem tem a doença inflamatória, que vai ajudar a manter esse equilíbrio que é tão importante, que vai nutrir, que é extremamente importante a gente manter um estado nutricional adequado, porque se você mantém-se sem risco de perder peso, sem alterar a sua microbiota, o que você vai se manter? Em período de remissão. Se você está em remissão, você precisa procurar menos um hospital, você só vai para fazer a sua aplicação da terapia, mas você não vai ter algo a mais que vai te expor. Então, a ideia é, vamos se manter bem nesse momento. Eu acho que a principal característica agora é não inventar nada. Se o seu médico te prescreve alguma coisa, se a sua nutricionista te prescreveu um suplemento, faça uso. Não mude, não invente, vamos manter-se bem. Essa eu acho que é a principal ideia. André, uma coisa interessante que tem um registro nacional dos casos, né? E muito interessante, a gente tem, por essas webs, a gente hoje tem essa facilidade de ver a experiência do grupo italiano com o nosso amigo Silvio Danese, com o grupo francês, com essas webs internacionais, e eles têm mostrado, eu acho muito legal o nosso paciente saber disso. Por incrível que pareça, com esse dessa pandemia mundial, os doentes com doença inflamatória intestinal é uma porcentagem muito pequena. Tem, inclusive, um questionamento, será que essa cascata inflamatória desencadeada pelo estímulo do coronavírus, ela não está parcialmente com o nosso tratamento, porque eles estão evoluindo bem, com pouca mortalidade, e é interessante, eu acho, a gente passar isso. E eu vi um outro trabalho mostrando que, provavelmente, os nossos doentes, por já ter uma doença crônica autoimune, por usar drogas, eles fazem muito mais isolamento, muito mais cuidado. Então, é interessante isso, a gente passar um pouco essa tranquilidade, que fique calmo, fique em isolamento, que as coisas vão dar certo. E um remédio que o paciente vai na farmácia e compra sozinho é o corticoide. Então, eu acho que é um alerta importante a gente falar de quais remédios que realmente parecem mudar o curso evolutivo quando a instalação da doença provocada pelo coronavírus, né, Andréia? Sim, primeiro em relação a esse registro, é muito legal, né? Hoje o mundo inteiro está fazendo esse registro, colocando nesse site o número de pacientes que está evoluindo com a doença Covid-19, como é que está sendo a evolução, que remédio que o paciente usa, é muito legal. Hoje a gente tem ao redor de 500 pacientes no mundo inteiro com doença inflamatória, muito pouco perante a pandemia, né? Se a gente for ver aí só aqui no Brasil, o número de pacientes que nós temos acometidos na Itália, na China, o mundo inteiro é um número muito, muito maior. Então, assim, 500 pacientes é muito pouco mesmo, e desses 500, a grande maioria está evoluindo muito bem. Aqueles pacientes que, infelizmente, evoluíram a óbito, a gente vê que tem outras comorbidades associadas. São pacientes muito idosos, são pacientes que, às vezes, estão em tratamento de uma neoplasia, de um câncer, são pacientes obesos, porque a obesidade, assim como a Isabel colocou que a nutrição é muito importante, de fato, a desnutrição é um fator de risco importante para uma maior gravidade da doença. Por outro lado, a obesidade também, porque a obesidade, ela é um fator inflamatório muito grande, né? E realmente, isso que a doutora Marta pontuou é interessante. Quando a gente avalia
o mecanismo de ação do vírus, realmente ele tem uma ação direta, mas ele também tem uma ação do sistema imunológico. Então, aqueles pacientes que ficam muito graves, eles estão sendo avaliados com uma grande cascata inflamatória, né? Uma enxurrada de citocinas, que talvez nos nossos pacientes isso não vá acontecer. Por quê? Porque esses pacientes, eles já estão, de uma certa maneira, bloqueando essas vias de que potencializam a inflamação. E é interessante também a gente notar que por que os pacientes com o Covid-19 apresentam sintomas gastrointestinais, que não são tão raros, não. Ao redor de 47% dos pacientes têm sintomas respiratórios associados a sintomas gastrointestinais. Porque os receptores que os vírus atuam, né, que são os receptores da angiotensina, esses receptores, eles são muito presentes no intestino, em especial no intestino delgado. A gente tem muitos receptores que são esses receptores que o vírus atua no intestino delgado. Então, por isso que esses pacientes acabam tendo manifestações intestinais. Agora, quando a gente avalia o tratamento da doença inflamatória em si, realmente, os medicamentos que atuam aí como fator de risco, né, para a infecção, a gente pontua principalmente o imunossupressor e o corticosteroide. Né? Então, nesse sentido que a gente tem novamente alerta aos pacientes que não deva parar o tratamento, porque se esse paciente entrar em atividade, o que a gente vai ter que fazer? Dar corticosteroide. E o corticosteroide em altas doses, ou principalmente endovenoso, ele é um fator de risco para uma doença de pior prognóstico. Agora, na medida que o paciente adquire a doença, então eu tenho doença inflamatória, eu fui infectado pelo Covid, pelo coronavírus e eu tô com a doença. O que eu vou fazer? Óbvio, se você está usando o imunossupressor, você vai parar esse tratamento, sua médica vai orientar, seu médico vai orientar a parar o imunossupressor. Se você está usando a terapia biológica também, a ideia é parar. Se você está utilizando mesalazina, se você está utilizando budesonida, você não tem necessidade nenhuma de parar. Muitas vezes até a gente vai aumentar a dose nesse momento da mesalazina, né, da sulfasalazina. E nesse momento, os pacientes que precisarem, que estiverem com a doença ativa, a gente pode sim usar o corticosteroide. Então, isso aí vai ser individualizado para cada caso, mas nesse momento da infecção, realmente você não deve usar nem o imunossupressor e nem a terapia biológica, mas tudo com avaliação do seu médico. Por favor, não parem o tratamento antes de falar com o seu médico, tá? Isso é muito importante vocês terem essa parceria, e por isso a gente está aí utilizando mão da telemedicina, que está sendo sensacional. Então, não deixem de contactar os seus médicos. A gente está fazendo isso mesmo com os pacientes do SUS, a gente tem mantido esse contato por telefone, por e-mail, ao vivo, por WhatsApp, porque qualquer via que você possa falar para o seu paciente, conversar com o seu médico, olha, eu tô assim, eu tô assado, pode ser a doença, pode não ser, será que eu tô infectado, será que eu não tô? O paciente não tem obrigação de saber. Se é difícil para a gente, médico, lidar com tudo isso, imagina para o paciente. Então, não deixe de contactar o seu paciente, o seu médico. Por quê? Porque muitas vezes a doença inflamatória pode se confundir com os sintomas do Covid-19, né? Como a doutora falou, os pacientes eles podem cursar com diarreia, pode cursar com vômito, pode cursar com enjoo, pode cursar com anorexia, com perda do apetite, mudança no paladar, né? Mudança no olfato, mudança no paladar. Então, como que a gente vai saber se eu estou em atividade da doença ou se eu estou infectado pelo vírus? Então, isso daí eu preciso ter o auxílio do médico, né? Geralmente, os pacientes com doença inflamatória, salvo algumas exceções, nesse momento a febre é um fator que vai ajudar a diferenciar. Então, se o paciente ele está com diarreia, mas ao mesmo tempo ele está com uma febre que está sendo uma febre persistente e ele estava bem da doença, realmente esse paciente precisa ser investigado se nesse momento agora ele não está com a Covid-19. Lembrando que só isoladamente os sintomas gastrointestinais, tá? Na Covid-19, só ter sintomas gastrointestinais acontece em 9% dos pacientes. A grande maioria tem sintomas intestinais associados com sintomas respiratórios. O que acontece é que, às vezes, os sintomas intestinais, eles vêm antes dos sintomas respiratórios. Então, nesse momento, a gente vai observar esse paciente, vai ver como ele vai evoluir. Mas, mais uma vez, eu falo, contato com o seu médico é fundamental. A outra dúvida, Isabel, que os pacientes perguntam muito é assim, quanto à higiene dos alimentos. É melhor alimentos crus? É melhor
preferência para os cozidos, algum cuidado especial da higiene que a gente sempre precisa ter, óbvio, mas neste momento, quais são as orientações dos alimentos crus, dos cozidos, esse balanço e como fazer a higiene adequada? Isso mesmo, Marta. Ficou uma dúvida agora. Por exemplo, eu vou no supermercado, eu vou numa feira livre, eu chego e o que eu faço? Eu não tenho uma máquina de higienização, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado, porque alguém pode ter espirrado ou ter tocado num alimento e ele está contaminado, entre aspas. Não é que o alimento está estragado, é diferente Sim. o conceito. Então, a gente tem que ter o cuidado. Antes de colocar dentro da geladeira ou antes de guardar, nós precisamos ter o mesmo cuidado de higiene que a gente tem com nós mesmos. Então, se a embalagem usar o álcool a 70% já é o suficiente. Passa um pano com álcool e guarda no seu armário. Então, você comprou um pacote de arroz, um pacote de feijão, faça essa higienização antes de pôr no seu armário, na sua despensa. Os alimentos, frutas, folhas, as verduras, antes de você colocar na geladeira, você deve deixar lavar um a um e colocar de molho numa solução de hipoclorito. Deixa por 15 a 20 minutos nessa solução de hipoclorito, depois joga a água fora e guarda esse alimento na geladeira. Esse alimento cru você pode fazer uso? Pode, porque você já eliminou qualquer risco dele. Ah, mas eu posso cozinhá-lo? Pode, se você quiser refogar, cozinhar, não sem problema nenhum. Mas uma vez que você teve esse cuidado de lavar um a um, deixar de molho nessa solução de hipoclorito por 15 a 20 minutos, você já tem a segurança que o alimento pode ser ingerido cru. E aí não vai te trazer risco nenhum. Ótimo. Eu acho que a gente aprende, né? Eu acho que vai... Eu sempre gosto de ver o lado bom das coisas, né? Então, eu acho interessante isso, esse cuidado da higiene, cuidado que parece que estava esquecido. Provavelmente a gente vai ter um número enorme, menor de gastroenterites, de outras viroses, com esse cuidado todo. Vamos aprender na pandemia algumas coisas boas de cuidar da alimentação adequada, o exercício físico, o cuidado da vida da gente, do emocional da gente, compartilhar maneiras diferentes de viver, eu acho que com compaixão, parceria nessa hora, é o tratamento desse nosso recém-nascido em nós, né? Então, acho que tem coisas que a gente tem que aprender. Parece que esse tsunami da vida que está vindo está nos ensinando muita coisa também. Eu acho que é um momento legal da gente aprender da harmonia familiar, desse convívio quase obrigatório das pessoas. Acho que a gente vai ter muito que aprender. Eu acho que esse cuidado em lavar as mãos, lavar os alimentos, respeitar o isolamento é fundamental. Quem sabe é um puxão de orelha para todos nós. E, Andréia, os pacientes têm perguntado muito, aqui no Sul é uma enorme preocupação, porque agora vem o inverno, vem todas as infecções respiratórias e as outras vacinas. Tu tem orientado a vacina da gripe, porque a vida continua. Então, os cuidados das vacinas, eu acho que é muito importante. Aqui no Sul teve uma campanha enorme agora, que esse é o lado bom, que nunca tanta vacina do H1N1 foi disponibilizada e efetuada efetivamente. Então, tu tem orientado as vacinas para os teus pacientes? Sim, fundamental. Isso que a doutora Marta colocou, assim, é muito importante. Por favor, todos devem ser vacinados. Realmente o governo antecipou a campanha de vacinação. Eu acho que no Brasil todo, aqui em São Paulo, a gente viu bastante isso. Inclusive, foi muito legal, porque eu pude presenciar algumas vacinações tipo drive-thru, que o paciente parava o carro, fazia vacina e entrava de novo no carro. Aqui na região do centro, onde eu estou agora, foi bastante comum nós presenciarmos essa situação. Então, por favor, não deixem de tomar vacina da influenza, porque essa vacina, esse vírus, é um vírus que pode estar junto com o coronavírus e dificultar aí o diagnóstico, dificultar a interpretação ou até mesmo piorar o quadro. Então, isso é um ponto importante. E outro ponto que eu acho que vale a pena ressaltar é a vacina do pneumococcus, que muitas pessoas acabam não fazendo essa vacina, né, do pneumococcus 13 e 23. Infelizmente, ele não é disponível
na rede pública, mas é uma vacina muito importante. Inclusive, a gente teve alguns trabalhos aí das experiências dos países que viveram, principalmente a China, e também dos países que estão vivendo ainda, como a Itália, e eles trouxeram informações muito importantes que os pacientes que tinham sido vacinados com o pneumococcus 13 e 23, eles tiveram uma evolução melhor do coronavírus, porque no momento que a pessoa está infectada com Covid e que tem uma evolução mais grave da doença, que está internado, que está no hospital, muitas vezes precisa até ser entubado, a participação dessa bactéria chamada pneumococcus, ela é muito importante. Em ambiente hospitalar, ela é muito presente. Na nossa vida, ela é bastante presente. Então, o fato de você já estar imunizado para essa bactéria é nota 10, a sua evolução certamente vai ser melhor. Então, assim, por favor, não esqueçam de tomar a vacina da gripe. A vacina da gripe é totalmente liberada, independente do que você usa. Se você, inclusive, estiver usando imunossupressor e terapia biológica, você pode tomar tanto a vacina da gripe quanto a vacina do pneumococcus, porque eles não são vacinas de vírus vivos. E é fundamental, nesse momento, a gente manter a nossa imunidade adequada, né, tanto do ponto de vista das vacinas, do ponto de vista nutricional, controlando o estresse, né, Marta? Infelizmente, a gente tem visto que muitos pacientes estão acabando aí, perdendo aí o equilíbrio, né, mental e ficando muito ansiosos, muito deprimidos, muito angustiados. Isso é ruim, isso também diminui a imunidade. Então, pessoal, vamos usar isso, como a doutora Marta falou, para ver o lado bom da coisa, né? Buscar dentro da nossa rotina, do nosso dia a dia, momentos que a gente possa relaxar, momentos que a gente possa alimentar o nosso espírito, porque certamente isso também vai fazer muito bem a vocês, a nós, né? Muito obrigado. Gostaria muito de agradecer a Nestlé, essa parceria com a ABCD, esse momento de conversa, uma conversa honesta, verdadeira, e que estamos todos juntos nesse barco, e eu acho que os ensinamentos são cuidados, isolamento social, cuidados com a alimentação são fundamentais, manter as suas medicações todas atualizadas, nos ciclos certos das infusões, por exemplo, e conte com o seu médico, conte com o seu nutricionista. Na dúvida, vamos conversar, vamos expor os riscos, os benefícios de tudo que a gente está fazendo. Então, novamente, obrigado, Andréia, obrigado, Isabel, e muito obrigado, Nestlé, por esse momento importante que nós estamos vivendo, e parceria é tudo nessa vida. Então, eu gostaria muito de agradecer a Nestlé e a parceria para esse nosso encontro virtual. Muito obrigada, meninas. Obrigada. Obrigada, Nestlé, obrigada, Marta, obrigada, Isabel. E só lembrando que a própria ABCD tem um canal muito direto com os pacientes, então qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente tem respondido muitos e-mails dos pacientes, às vezes ajudando aí a tirar essas angústias, né, impossibilidade, às vezes, de não estar conseguindo falar com o seu médico, principalmente os serviços do SUS, que muitos estão fechados no momento. Não deixem de mandar mensagem, não deixem de mandar um e-mail, porque a gente responde e às vezes já ajuda muito vocês, né? E vamos fazer um Maio Roxo diferente, né? Esse ano, com certeza. Um Maio Roxo virtual. Então, nós estamos programando várias ações pelo Brasil, todas virtuais, e acho que isso também vai ser um momento especial para a gente estar junto. Obrigada, queridas. E eu acho que a mensagem final é: vamos manter o equilíbrio, que tudo passa. É isso aí. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.